Vamos começar aí os 60 minutos, já no ar, hein, pessoal? Vamos lá, começando. 13 horas e 8 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, ao lado de Oswaldo Tonelli, para apresentar aí os 60 minutos, um resumo das notícias do dia para vocês, tá ok? Uma boa tarde a todos, estamos aqui já começando, já tudo preparadinho para as principais informações do dia. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais das importantes empresas aqui ao nosso lado. Os amigos, as amigas, né, que estão aniversariando nesta data. Hoje é dia 12 de dezembro. Também estaremos mostrando as notícias direto de Brasília, através da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também a agência Rádio Web. Os blogs informativos, jornais impressos aqui da Estância Turística de Avaré. Estaremos falando hoje de Rocha Loures. O pessoal viu culpa nele ao carregar uma mala de R$500 mil a mando do presidente Temer. Será que essa relação vai ser confirmada? Também estaremos falando da ação da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais e a solidariedade internacional para a universidade. Também o maior número de mortes de pessoas negras, os homicídios no Brasil em alta, principalmente para aqueles de raça negra. Estaremos mostrando também que o acidente da TAM, finalmente, uma conclusão exatamente para a indenização dos familiares. Estaremos mostrando hoje o Nacional Informa, falando da inelegibilidade de Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio de Janeiro, e também um caso nebuloso envolvendo a Igreja Universal de doações irregulares em Portugal. Estaremos também falando que o Senado vai autorizar a posse de arma na área rural. E também saúde, falando a diminuição da libido das mulheres, um trabalho que está sendo feito lá na capital paulista. E mais ainda, história hoje, falando de Pagu. Você sabe quem foi Pagu? Portanto, faz 55 anos que essa mulher é bastante avançada para a sua época, ela que foi a musa da Semana da Arte Moderna. Estaremos falando da vida dela, que viveu apenas 52 anos. Tudo isso e também as informações, a previsão do clima, as notícias da cidade, o resumo da última sessão de Câmara que aconteceu ontem à noite, acabou um pouquinho mais cedo, 10h30 já tinha acabado, mas muitos debates e muita coisa interessante também. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 12 minutos, mandando um abraço para quem aniversaria hoje. Nós temos aí a Vanessa Reis aniversariando, a Vandeléia Ferreira também aniversariando hoje, parabéns. E também a Amélia Antunes Dorte, Luiz Vieira, Leandro Silva Pereira, a Luísa Campanhã Vicentini, e também a Irma de Souza Rocha. Parabéns a todos amigos, amigas. E também no Face nós temos Jefferson Caires Lima, além da Vanessa Reis, a Carolina Fequetia, a Eliana Jolie, que está sempre acessando a nossa página, Eliana Brizola, Raulina de Camargo, Roberta Pérez Carvalho Pegoli, o Edson Dias Lopes, que apresenta aqui na nossa emissora, na Cidadania, às sextas-feiras, o Sexta Rei. Era Segunda Rei, e foi promovido para Sexta Rei, viu, Tonelli? Também tem o Ataíl José Vieira aniversariando e a Rafael Gaudelli e a Roseli aniversariam todos
nesta data. Parabéns aí a todos os amigos. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos na nossa página. Antes disso, vamos à previsão do clima. Hoje não há previsão de chuva, diz aí o Clima Tempo, 14 de mínima, também 29 de máxima, umidade relativa do ar oscilando entre 54% e 88%, e repetindo, 0 milímetro de chuva para hoje. Não há possibilidade de chuva. E também o vento soprando bastante hoje, 22 km horários, e às 6h24 nasceu o sol, é 19h56, horário brasileiro de verão, também irá se pôr o sol, tá ok? Essa é a previsão para que você tenha aí, desta vez eu acho que o Clima Tempo não vai furar não, hoje não tem jeito de chuva de jeito nenhum, né? Vamos às últimas postagens aqui do da nossa página, já agradecendo a Karen Ferraz, Rogério Correia, acessando nossa página, entre outros amigos como Antônio Ferreira da Silva, também acessaram a nossa página aí. E vamos direto a Brasília? Claro, vamos direto a Brasília, trazendo as últimas informações. Essa história do Rocha Loures. Quem é o Rocha Loures? Um suplente deputado que tinha um cargo de confiança do governo Temer. Temer falou para o cidadão lá da JBS, olha, pode entregar a mala de dinheiro para o Rocha Loures, que era da minha estreita confiança. E o que aconteceu? Isso foi monitorado, como ele corre rapidinho com uma mala de 500 mil, você viu no filme? Corre rapidinho, olhando do lado, entrou num táxi, ó, e agora está enrolado. Mas não está preso, né? Interessante, mas não está preso não. E vamos, na sequência, mostrar também que qual é o próximo aí, Tonelli? Nacional Informa? Universal Adoções. Universal Adoções, tá bom. É exatamente isso, o Nacional Informando vai falar desse caso nebuloso, que inclusive está sendo focalizado pela TV portuguesa, de possíveis adoções regulares, inclusive os netos do Edir Macedo, entre outras informações, nesse bloco informativo aí do Nacional Informando. Duas matérias para vocês. Rodrigo Rocha Loures, o ex-deputado flagrado carregando uma mala de dinheiro em São Paulo, se tornou réu por corrupção passiva nesta segunda-feira. A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a PGR, Rocha Loures recebeu a mala com R$500 mil de propina em nome de Michel Temer. O dinheiro foi pago por Ricardo Saúde, ex-diretor da JBS. No entanto, em votação na Câmara dos Deputados, foi decidido que o presidente só pode ser investigado depois do mandato. Atualmente, Rocha Loures está em prisão domiciliar. O ex-deputado usa tornozeleira eletrônica e deve passar as noites em casa. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho, do mesmo partido que foi secretário municipal na gestão de Paes, foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral e estão inelegíveis por 8 anos. Os dois políticos deverão pagar, cada um, multa de cerca de R$ 106.400. Eles informaram que vão recorrer da decisão no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O governo tenta votar e aprovar a reforma da Previdência na Câmara ainda neste ano. E hoje à tarde, o presidente Michel Temer recebe cerca de 150 lideranças empresariais que vão manifestar apoio à proposta. Eles já avisaram que vão conversar com os deputados para que a proposta seja votada em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se posicionou otimista. Segundo ele, há uma grande possibilidade de que a discussão comece nesta quinta-feira no Congresso e que a reforma seja votada já na semana que vem na Câmara. Edir Macedo é acusado de fazer parte de uma rede internacional de adoção ilegal de crianças. É isso mesmo, Eliane Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo. Olha, é uma denúncia que vem de Portugal, de uma série de reportagens produzidas pela emissora
TVI e que começou a ser veiculada nessa segunda-feira. Segundo a reportagem, os próprios netos de Edir Macedo teriam sido roubados do Lar Universal, instituição que fazia o trabalho social da igreja em Portugal. A reportagem ouviu a suposta mãe e a babá das crianças. O Ministério Público Português abriu um inquérito para investigar a denúncia. Em nota, a Universal do Reino de Deus disse que a série de reportagens é uma campanha difamatória que contou com a colaboração do ex-pastor Alfredo Paulo Filho, que rompeu com a igreja em 2013. Em relação às doações dos netos de Edir Macedo, a nota afirma que elas foram feitas segundo os trâmites normais do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Zé Carlos. Muito obrigado pelas informações, Eliane. O presidente norte-americano Donald Trump disse que a tentativa de ataque em Nova York mostra a necessidade urgente que o Congresso aprove a reforma migratória. Nessa segunda-feira, um homem natural de Bangladesh, identificado como Akayed Ullah, de 27 anos, foi detido após detonar um explosivo em uma estação de metrô e ônibus no centro de Manhattan. O suspeito, ferido, foi levado ao hospital. Outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 19 minutos, mandando um abraço para os nossos apoiadores. A NT Chaveiro, sempre conosco, Avenida Paranapanema 263, 37321779 e também 997-61-1501. UDI Ressonância Magnética, Dr. Ronaldo Abdala, esteve ontem na Câmara, né, Dr. Ronaldo? Conversamos ontem lá. Um abraço aí para o Dr. Ronaldo. Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. Atende particular, atende convênio. E o resultado, os relatórios saem aí rapidinho, né? Um abraço aí para o Dr. Ronaldo e toda a sua equipe. Miranda Tax também com a gente, 997-29-9608, através do WhatsApp. Você pode agendar a sua viagem para qualquer parte do Brasil. É só ligar para o Miranda Tax ou mandar uma mensagem via WhatsApp, 997-29-9608. Um abraço para Helena Lucas Rodrigues, Heloísa José Rui Bergamo, lá de Joaquim Távora, Heber Brianese, também a Marisa Dipp, que está voltando para o Guará, né, Marisa? Depois de um trabalho muito bem feito lá em Jundiaí, Karen Ferraz, Fábio Zambelan e entre outros amigos aí que estão acessando a nossa página. Ontem, na sessão de Câmara, tivemos a última sessão do ano, agora entre recesso obrigatório aí previsto pela lei, né? Eu acho um pouco exagerado, mas na verdade existe essa previsão legal. Aliás, ontem, por falar em previsão legal, nós apresentamos junto com todos os outros 13 vereadores, o Alessandro Rios e também a Maria Alva Biazon e a Dalgê Zoardi, nós que fizemos parte da comissão para refazer ou atualizar, melhor dizendo, o regimento interno da Câmara. E ontem foi apresentado e foi aprovado pelos demais vereadores. E todos nós fizemos esse trabalho e adequando. E houve algum debate, há vereadores, por exemplo, tem um especialmente, que é o Roberto Araújo, que gostaria que não houvesse discussão dos requerimentos. Diz ele que quem é favorável não deveria se manifestar, apenas aqueles que são contrários. E eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o requerimento é um momento que o vereador apresenta questionamentos e sugestões para o governo municipal e, dessa maneira, de repente apresenta um assunto a qual, por exemplo, o vereador A faz o requerimento. O vereador B tem aí um conhecimento maior em saúde ou educação ou em obras e ele pode contribuir no debate com o requerimento. Então, eu acho que essa contribuição é fundamental e eu sempre digo que parlamentarismo, vereança, deputado, Senado é parlamento, né, Tritonelli? O que vem em parlamento? É falar, debater, né? Então, não vejo motivo de tentar diminuir o debate ou seguir o debate na hora dos requerimentos, que na verdade mudou. A partir de agora,
acho que nesse sentido a Câmara vai ficar mais interessante até. Nós vamos antecipar a ordem do dia, viu, Tânia? Vai ser mais cedo a ordem do dia e, por último, ficarão os requerimentos, invertendo, portanto, essa posição que hoje, primeiro debate os requerimentos, depois a ordem do dia. Nós vamos antecipar e, dessa maneira, as pessoas podem acompanhar um pouco mais cedo a votação da ordem do dia. Os requerimentos ficam para o final. Isso deve dar um certo dinamismo, um certo interesse maior da população que gosta de acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. E os requerimentos continuarão sendo debatidos e discutidos por quem, entre os vereadores que quiserem se manifestar. Não haverá essa, digamos, diminuição de debates como o Roberto Araújo gostaria que fosse. Pelo menos por enquanto não. E a sequência da sessão será dessa maneira que eu comentei. Também o plano diretor foi aprovado ontem, o orçamento para 2018 também foi aprovado, e a CPI, o relatório da CPI, da qual nós presidimos, junto com a relatoria da Maria Alva e a participação do Cabo Sérgio, e além da assessoria jurídica do Dr. Júnior e da doutora Letícia, e também a participação da Adria e da Cristiane. Todas essas pessoas participaram durante aí 3 meses, cerca de 3 meses, da investigação a respeito aí da FANPOP. E a conclusão foi exatamente essa. O relatório concluiu que houve evidências de direcionamento, que houve um auditamento questionável, que também houve uma subcontratação de empresa, que na verdade uma empresa ganhou e a outra auxiliou ou até mesmo prestou o serviço, além da fiscalização que estava a cargo de uma comissão organizadora e fiscalizadora, e os próprios membros não sabiam que tinham que fiscalizar. Foram algumas das conclusões que serão ou já estão sendo encaminhadas para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Essa foi a conclusão. Não foi pedido instalação de comissão processante, porque a comissão achou que a necessidade de um aprofundamento pelo Ministério Público, que pode ou não iniciar uma ação pública questionando essas conclusões que a CPI acabou chegando. Então, ela deve investigar mais profundamente, chamar todas as pessoas que foram citadas pelo relatório da CPI, para chegar a uma conclusão se haverá punição ou não de prefeito, secretário, até de servidores e inclusive das empresas que participaram dessa apresentação da FANPOP, e justamente pelo fato da subcontratação e também do adiantamento, que foi bastante questionado. Portanto, a comissão fez o seu papel e acredito que agora fica nas mãos do Ministério Público e do Tribunal de Contas eventuais punições. Um abraço para Márcia Rocha, Jefferson dos Santos, também Ilza Antônia Brasil, que estão acessando a nossa página. E voltamos a Brasília com mais informações. Vamos agora mostrar para vocês a ação internacional, aliás, a ação da Polícia Federal e a solidariedade internacional ao reitor e reitores e professores da Universidade Federal de Minas Gerais. E também a questão dos homicídios no Brasil e a maior incidência de homicídio exatamente em mulheres da raça negra. A Universidade Federal de Minas Gerais recebeu apoio de intelectuais e entidades internacionais depois da operação deflagrada na última semana pela Polícia Federal. A historiadora Maud Shiryu, da Universidade de Marne-la-Vallée, lançou um manifesto que condena o tratamento dispensado ao reitor Jaime Ramírez. A Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, que fica na Cidade do México, também se manifestou sobre as ações da PF nas universidades brasileiras. Já o ex-diretor da Divisão de Ensino Superior da Unesco em Paris, Marco Antônio Dias, lamentou o ocorrido e se solidarizou com a comunidade acadêmica. A PF investiga desvio de recursos para a construção do Memorial da Anistia Política do Brasil. O reitor e outras autoridades da UFMG prestaram depoimento após terem sido alvo de condução coercitiva na capital mineira. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copsten. Cidadania FM, 60 minutos.
Jovens negras com idade entre 15 e 29 anos têm 2,2 vezes mais chances de serem assassinadas do que as mulheres brancas da mesma faixa etária. Entre os homens negros, as chances de ser vítima de homicídio são 2,7 vezes maior. Os dados são do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, divulgados nesta segunda-feira pela Unesco, Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dandara Tinoco é coordenadora da campanha Instinto de Vida do Instituto Igarapé, um projeto que envolve ONGs de 7 países latino-americanos com o objetivo de reduzir o número de homicídios. Ela explica que as mulheres negras são duplamente penalizadas. Para além dessa questão das desigualdades de gênero, das quais elas são vítimas também de desigualdades raciais. Essas mulheres, por exemplo, são as que ganham menores salários. Essas mulheres enfrentam enormes dificuldades para terem acesso à educação. Todas essas questões, elas estão associadas a uma maior vulnerabilidade à violência letal. Então, a gente precisa de políticas sociais que possam fortalecer essas mulheres, né? Ao invés de melhorar, a situação vem se agravando no Brasil. Um levantamento do Instituto Igarapé mostra que, em 2000, as mulheres negras representavam 44% das vítimas de homicídio do sexo feminino. Em 2015, esse número passou para 63%. Segundo o Dandara, diversos fatores explicam o alto índice de homicídios entre a população negra. Entre eles, a desigualdade econômica, a dificuldade de acesso à educação e o preconceito racial. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089, 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 30 minutos. A Ilza mandando um recadinho para a gente, que ela disse que gostou da decisão dos vereadores de mandarem para o Ministério Público o relatório da CPI e elogiou os vereadores e fazendo crítica para alguns outros parlamentares. Obrigado, Ilza, pela sempre participação. Parabéns aí para o Mauri Ferreira de Albuquerque, que é cineasta, né? O Mauri fez aí o documentário A Mãe de Todos, que eu já assisti, inclusive, um belo documentário sobre Matilde Vieira, e acabou resultando em um prêmio de reconhecimento ao professor Mauri Ferreira de Albuquerque, concedido pela Diretoria Regional de Ensino. O Mauri recebeu um certificado de destaque do ano de 2017. A Mãe de Todas foi produzido pelo documentarista Mauri como forma de resgatar a memória escolar avarense, com a inauguração em 1907 do primeiro grupo escolar do município, hoje conhecido como Escola Matilde Vieira. Professor de ensino médio e diretor da Encena Filmes, produtora audiovisual independente, a Mauri iniciou a elaboração do documentário em 2015. A escola mais antiga de Avaré completou 110 anos e a data merecia registro. Registro digno, diz ele, né? Por mais de um século, passaram por seus bancos personalidades como o ator Tony Ramos, o deputado Salim Curiati, a cientista Diva Denise Correia. Além disso, o prédio escolar serviu de quartel para tropas da Revolução de 32 e também recebeu visitas ilustres como o maestro Heitor Villa-Lobos. Essa trajetória está contada em imagens. Com 60 minutos de duração, a Mãe de Todas narra os principais fatos de sua trajetória através de depoimentos de pessoas que fizeram a história da escola. Produzido voluntariamente por Mauri Ferreira de Albuquerque, o documentário tem a narração da bibliotecária Suzeli Dainese, o apoio do pesquisador Gisel Júnior, que cooperou no roteiro, enquanto que a ilustração da capa é uma criação do artista plástico Edu Cardoso. Eu já assisti, até participei, viu, Titonelli? Deu um depoimento lá, Miquel Paulucci, também outras pessoas aí
que estudaram naquela escola, deram aula lá, participaram de maneira muito interessante desse documentário do Amauri, que por acaso é meu sobrinho, né, mas não por isso é uma pessoa que trabalha muito bem como cineasta aqui da nossa cidade. Tem várias produções. Benê Silva está acessando a nossa página, a Juliana Prado também. Um abraço aí para os amigos e amigas da Cidadania FM. Estou abrindo aqui o Jornal Bigorna, que tem uma matéria sobre o SAMU, uma reclamação da doutora Ana Carolina Fernandes, que fez um desabafo na rede social a respeito das dificuldades encontradas para se trabalhar no SAMU atualmente. Segundo ela, a situação chegou a tal ponto que é preciso registrar os fatos relativos a essa prestação de serviço e faz um apelo. Peço socorro para o SAMU. Precisamos de ajuda urgentemente. Não conseguimos trabalhar, diz ela, não temos dignidade no nosso serviço, não temos autonomia para salvar vidas. Estamos à mercê de tratos políticos e irregularidades do nosso atendimento. Também diz ela que ela pede socorro às autoridades federais e estaduais que administram o repasse do SAMU. Nossa base é insalubre, estamos sem frotas, operamos com uma ambulância de SAMU básica, porque a nossa equipada não sai das estradas para atender outros municípios, o que faz com que aqui fique sem atendimento. A médica afirma ainda que não há mais ambulância do município durante a noite, por ordem do secretário de Saúde, Roslindo Machado, supostamente para diminuir gastos. Recebemos por telefone ameaças, somos coagidos quase todos os dias por secretários de municípios vizinhos, pela própria população que faz mau uso do SAMU, diz ela. Peço implorando socorro ao nosso serviço, precisamos exercer nossa função de médicos, a qual não sabemos mais o que significa, diz a doutora Ana Carolina. Conhecida como doutora Ana, a médica foi candidata a vice-prefeita na chapa de Denilson Ziroldo na última eleição. Ela foi procurada pela reportagem do Jornal Bigorna e disse à comarca, na verdade, que seu apelo não possui nenhum fundo político, tendo sido uma manifestação de cidadã e de profissional diante das dificuldades da saúde aqui em Avaré. Finalmente, ela destaca que seu objetivo é defender melhora no atendimento de saúde para a população, cobrando do poder público soluções para os problemas atuais. Não posso me silenciar diante do que está acontecendo, disse. Essas informações, na verdade, estão também no jornal A Comarca. São 13 horas e 35 minutos. Vamos a mais uma informação. O acidente da TAM, que já aconteceu há tanto tempo atrás, agora tem uma finalização com as indenizações para as vítimas desse acidente. A fabricante de aeronaves Airbus vai pagar indenizações de mais de 30 milhões de reais para os familiares das vítimas da tragédia com o avião da TAM em 2007, na capital paulista. O acordo entre as partes foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro neste ano em que se completou uma década do acidente. A decisão contempla 93 parentes de 33 vítimas. De acordo com a Associação dos Familiares das Vítimas, a AFAVITAM, essa é a primeira vez que a Airbus vai pagar uma indenização pela tragédia. As famílias chegaram a receber indenização de seguro obrigatório da empresa aérea TAM. Em outubro deste ano, o Tribunal Regional Federal em São Paulo determinou a revisão dos valores e houve um pagamento complementar. O jornalista Roberto Gomes, que é assessor da AFAVITAM e perdeu o irmão no acidente, destaca que a discussão sobre as indenizações foi um dos momentos mais traumáticos. Quanto é que vale a vida humana? Quanto é que vale uma mãe? Quanto é que vale os únicos filhos? Quanto é que vale uma família inteira? Qual é a tabela? Qual é o indexador? É Selic? É dólar? É euro? Não tem, né? No dia 17 de julho de 2007, o avião que seguia de Porto Alegre para São Paulo não conseguiu pousar na pista do aeroporto de Congonhas e se chocou contra o prédio da TAM, que pegou fogo. No total, 199 pessoas morreram no acidente. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 3 acusados, mas todos foram absolvidos pela Justiça. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o porte de armas para moradores de áreas rurais. A proposta foi aprovada na CCJ sob polêmica.
Contrários a ela, afirmaram que o projeto flexibiliza ainda mais o Estatuto do Desarmamento. Já os apoiadores à proposta afirmam que o porte de arma pode significar uma segurança aos moradores que estão distantes da área urbana. Pela proposta, pessoas com mais de 21 anos que morem em área rural comprovem bons antecedentes e capacidade técnica e psicológica poderão comprar uma arma. Para o relator, senador Sérgio Petecão, do PSD, a medida pode inibir crimes nas áreas rurais, já que os moradores se sentem indefesos. Temos uma deficiência muito grande. Essas pessoas que querem ter o posse de arma não é para andar com arma, não. É para sua defesa. Essa população rural virou uma espécie de uma presa fácil. Os bandidos sabem que as pessoas não têm uma arma em casa e, por isso, os índices de assalto, de invasão de propriedade, isso aumentou muito. O líder do PT, senador Lindbergh Farias, contestou. Para ele, o afrouxamento do estatuto pode abrir novas brechas. O petista lamentou que o porte de arma de fogo seja colocado como uma fonte de segurança à sociedade. Esse projeto, uma pessoa do campo pode comprar uma arma, aí vai lá na sua diversão, e vai lá num bar beber, briga e mata outra. Os senhores acham que isso acontece no mundo real? Que esse cidadão, quando briga, se descontrola, ele não vai em casa e pega a arma? É claro que sim. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na CCJ e segue para análise na Câmara, sem passar pelo crivo dos senadores em plenário. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 40 minutos. Obrigado a Luciana Michelin, que acessou nossa página, e também a Silvia Beltrame, que está também acompanhando o nosso trabalho aqui na Rádio Cidadania FM. Vamos dar mais uma olhadinha nos blogs informativos aqui da cidade. Aqui na região, presépio com animais gera polêmica em Socorro em Torrinha, uma cidade que fica a 130 quilômetros aqui de Avaré. Um presépio ao ar livre com animais vivos causou polêmica naquela cidade. Moradores usaram as redes sociais para reclamar das condições em que os animais estavam sob sol forte da tarde de sábado, dia 9. Segundo a Prefeitura, o projeto foi elaborado em junho deste ano e passou pela avaliação de veterinários. Uma das fotos compartilhadas mostra uma vaca e um jumento encostado na parede onde havia um pouco de sombra, aparentemente para se proteger do sol. O presépio formado por 5 ovelhas, uma vaca, um bezerro e um jumento. A ideia inicial era que os animais ficassem na praça nos finais de semana até o Natal, desde a tarde de sábado até a noite de domingo. Os moradores usaram as redes sociais para denunciar que o calor era muito intenso, que os animais estavam sofrendo aí maus tratos, na verdade. Após a repercussão negativa, a Prefeitura decidiu retirar os animais e informou que uma reunião será realizada para avaliar a continuidade ou não do projeto. O prefeito da cidade do PV, Ronaldo Gasparetto, disse que os animais são habituados a viver em cocheira, estavam sendo bem tratados com água e comida. O assessor de eventos da Prefeitura disse que o projeto tem o laudo veterinário e a declaração dos donos dos animais, reforçando que eles estão sendo bem tratados. Pois é. Sueli Pereira, um abraço aí, também acessando a nossa página aqui na Cidadania FM. E vamos em frente com mais informações, trazendo aí as manchetes dos jornais impressos também. Por Previdência, empresários vão até a Casa de Deputados para convencê-los a votar a favor da Previdência, da reforma da Previdência. Reforma ou deforma, né? Representantes de diversos setores fazem corpo a corpo com parlamentares para convencê-los a aprovar texto da reforma. O governo precisa de 308 votos, há uma variação, estão faltando aí por volta de uns 40 votos.
e os empresários vão a campo tentar convencer os senhores deputados que estão com medo das urnas, na verdade. E tem muita gente que diz, que já teve até CPI, que chegou à conclusão que não há déficit da Previdência. Estão jogando a culpa na costa dos trabalhadores. Rocha Loures virá réu no caso da mala de R$500 mil. Até comentamos isso, né? Foi gravado e filmado em negociações ao receber a mala de dinheiro. Rocha Loures vai responder o processo por corrupção passiva e ele está em prisão domiciliar. Airbus pagará 30 milhões por queda do avião, já mostramos essa matéria. Marcola e mais 12 líderes do PCC deixam o regime diferenciado. Angra 1 e Angra 2 não tem verba para combustível. Brasil e Argentina terão regra única para carros. São manchetes aí que estão no jornal O Estado de São Paulo. E homem fere 3 com bomba caseira no metrô de Nova York. O bengalês Akayed Ullah provocou uma explosão ao detonar uma bomba caseira amarrada ao corpo quando atravessava uma conexão subterrânea que leva ao metrô perto da Times Square. Isso ocorreu ontem em Nova York. Preso, ele teria dito que queria se vingar das ações de Israel em Gaza. O homem não teria histórico criminal e vive legalmente lá nos Estados Unidos. Informações aí que estão no jornal O Estado de São Paulo. E uma foto aqui com o bebezinho tomando um banho, um ofurô, né? Marcos e Laura dão banho de ofurô em Luca, que nasceu de 23 semanas. Essa e outras novidades tomam conta das UTIs neonatais, que buscam proporcionar maior conforto aos bebês. 345 mil crianças no Brasil nasceram prematuras em 2016. Uma matéria aí que detalha essas novas conquistas em UTIs neonatais. É a verdadeira humanização aí do atendimento. Isso é muito bom, né? São 13 horas e 45 minutos. Silvia Pereira Pedroso, obrigado aí por estar acessando a nossa página. Deixa eu detalhar um pouquinho mais essa matéria que fala das UTIs neonatais. Hospitais ampliam oportunidades para pais integrarem rotina do recém-nascido internado. A Rita Rosen, obrigado também pelo acesso à nossa página aí. Dentro de um baldinho amparado pelas mãos do pai e da mãe, o garotinho toma banho e relaxa. Esse é o garotinho da foto do jornal aí. Na UTI neonatal do Hospital São Luís, o pai e a mãe dão risadas do pequeno feito. E, na verdade, é um prematurinho que está se recuperando aí. E, na verdade, deixa eu só localizar, a prematuridade desafia, inclusive, o sistema de saúde brasileiro, da gestação, passando pela UTI até a alta dos bebês. No país, 345 mil crianças nasceram prematuras, de um total de cerca de 3 milhões de nascimento de 2016. Portanto, daí algo em torno de 10%. A prematuridade é a principal causa de mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, não só no período neonatal. Depois de perceber que os homens reivindicavam maior participação no cuidados prematuros, a UTI do Hospital São Luís, lá no Itaim Bibi, instituiu neste ano o domingo como o Dia do Pai. Então, permite a entrada dos pais para que eles interagirem também com as crianças. E a matéria traz aí exatamente essas novidades em termos de conforto e maior interatividade com relação às crianças prematuras aí. São 13h46, vamos a mais informações, vamos mostrar aqui, temos aí as notícias de saúde, meu amigo Titonelli. Agora é valorização. Isso, valorização dos bitcoins, essa é uma matéria que nós comentamos ontem, e também a Unicef, que é o órgão da ONU, preocupado aí com o excesso de interatividade virtual das crianças. Vamos lá.
Pela primeira vez, a moeda virtual Bitcoin foi negociada em bolsas de valores. A CBOE, uma das principais bolsas de futuros dos Estados Unidos, iniciou a semana com a novidade. Isso fez com que a moeda batesse recorde de valorização. A Bitcoin, que antes estava sendo cotada em $15 mil, passou a valer $18.850. Uma elevação tão alta que as negociações tiveram que ser interrompidas. Segundo o professor de finanças do IBMEC de Brasília, Marcos Sarmento, a grande procura pela moeda é que tem chamado a atenção dos investidores. As pessoas que compram ou possuem Bitcoin têm a possibilidade de usá-los para adquirir bens, seja no próprio país ou em outro país em si. Acontece que quando você cria essa situação, esse mecanismo, ele também tem uma variação em relação a moedas reais, ao real. Você pode fazer um determinado investimento e, após alguns meses, por exemplo, você ter apenas uma fração desse valor. No Brasil, a Bitcoin ainda não foi regularizada pelo Banco Central. O banco alerta aos investidores que a moeda virtual não tem garantia de conversão para a moeda do país, ou seja, o real. Ainda segundo o BC, uma regularização pode ser iniciada em breve. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, alertou nesta segunda-feira para os riscos a que os menores de idade estão expostos no mundo virtual. O relatório Criança no Mundo Digital mostra que a popularização dos telefones celulares tornou mais difícil o controle sobre o conteúdo acessado pelos pequenos. O estudo também mostra que as redes fechadas, conhecidas como Darknet, permitem que a exploração, o tráfico e o abuso sexual de menores sejam feitos por encomenda. O representante da Unicef em Angola, Abubakar Sultan, destaca que a internet oferece riscos, mas também pode trazer benefícios às novas gerações. Os riscos associados à idade digital estão lá, são evidentes, podem, em alguns casos, agravar, sobretudo, as condições de vulnerabilidade de crianças à violência, ao abuso e à exploração, porém, os benefícios são muito maiores. Por um lado, os riscos podem ser prevenidos, e estando prevenidos, nós devíamos focalizar bastante, sobretudo, na vertente dos benefícios, criando uma oportunidade para, sobretudo, aqueles que são os mais desfavorecidos tenham também acesso aos benefícios dessa idade digital e possam fazer parte desse mundo. De acordo com a Unicef, governos e o setor privado têm um papel importante no sentido de acompanhar as mudanças tecnológicas e garantir a proteção das crianças e adolescentes. O relatório também mostra o quanto o acesso à internet é desigual ao redor do mundo. No continente africano, 3 a cada 5 jovens não têm acesso à rede. Já na Europa, apenas 1 a cada 25 jovens estão desconectados. Agência Rádio Web, com informações da Rádio ONU, falou a repórter Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 51 minutos. Abraço aí para o Carlos Henrique Vicentini, o Samuel também acessando nossa página, a Jéssica, o Rodrigo Baggio. Um abraço aí para todos os amigos que estão acessando aqui. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para os demais que também acessaram a nossa página aí. São exatamente 13 horas e 52 minutos. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes também do site UOL para vocês todos aí que estão nos acompanhando. Abrindo o site UOL, em 10 anos, só 21,8% das indústrias terão um nível mais alto de tecnologia. Tráfico agora tem câmera de segurança no Rio de Janeiro. Polícia apreende equipamento que funciona com internet sem fio. O empresário deixa a chave na moto, estava na praia tomando um solzinho e esqueceu a chave na moto. E de repente, quando ele voltou para a moto estava lá, ô Tidanelli? Estava lá e tinha um bilhete, viu? Procure a sua chave na barraca tal, né? Barraca Santa Cecília Unisanta. Tá aí. Rapaz esquecido. Mulher suspeito de ataque em Nova York é interrogada em Bangladesh. Ele é casado e tem um filho que ainda é bebê.
Criptomoeda se valorizou 800% em um mês. E não é o famoso Bitcoin que nós mostramos agora há pouquinho aí, né? É difícil entender essa história de Bitcoin, viu, Dona? Precisamos ler mais sobre isso. Ladrões invadem creche e levam panetones às crianças. Os doces seriam distribuídos lá em São Paulo. Até panetone de criança o pessoal já está roubando, hein? Que coisa impressionante. Mais informações aqui do site UOL. Marum é aquele deputado da dancinha, né? Que dançou a música do Benito de Paula e o Benito ficou uma fera, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus e tudo mais. Agora ele é líder do governo, vê se pode. E o Marum está apresentando o relatório da CPI da JBS e pediu a prisão, sabe de quem? De Rodrigo Janot. Já Randolfo Rodrigues, que é da oposição, chamou o relatório de farsa e ameaça ir ao STF. Eduardo Paes, que ficou inelegível por 8 anos, é condenado aí pelo TRE lá do Rio, diz que ele defende o plano que motivou essa decisão de cassação dele pelo TRE. Ele diz que o candidato apresentou o plano de prefeitura como programa de governo. Essa é a argumentação do TRE. E poderoso Renato Gaúcho tenta levar a Grêmio para a final contra o Pachuca hoje, é o primeiro jogo. Pachuca do México, hein? Só falta o Pachuca dar uma pachucada no Grêmio aí, viu, Tonelli? Vamos ver se ganha. Não deve ser fácil esse time mexicano, não. De qualquer maneira, se tudo correr bem, o Grêmio vai para a final sábado, talvez contra o Real Madrid. Vamos ver se ele chega lá. Tem que ser que nem o Miranda Táxi, tem que chegar lá, né? Bancos vão pagar até R$5.000 a poupadores de planos econômicos, aquelas famosas ações de planos, plano verão, plano Collor, etc. Juíza de Santa Catarina manda descontar imposto sindical do salário. Ela contrariou a reforma trabalhista. Essa reforma também está complicada, não? São algumas das informações que nós temos aí para vocês que estão no site UOL. E vamos às últimas informações. São 13h55. Eu tenho informação ainda de saúde para vocês. Temos também História Hoje, falando de Pagu, que faleceu com 52 anos de idade, vítima de câncer. Ela que foi a musa aí da Semana da Arte Moderna. Isso já faz 55 anos atrás. Uma boa tarde a todos e desejamos aí uma boa terça-feira para os nossos amigos e amigas. E amanhã a gente volta com mais informações. Até lá. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Médico Repórter. A informação precisa de quem entende do assunto. Pesquisa realizada pelo Centro de Referência e Especialização em Sexologia do Hospital Pérola Binton de São Paulo aponta que mais de 48% das mulheres atendidas no local se queixam de falta ou diminuição do desejo sexual. As causas podem ser físicas, psicológicas ou hormonais. Entre os fatores que podem interferir na libido estão, por exemplo, depressão, ansiedade, diabetes, problemas de tireoide, mudanças causadas pela gestação e menopausa. A ginecologista e obstetra coordenadora do centro, Flávia Fairbanks, explica que o desafio é encontrar a causa para poder tratar o problema de forma adequada. Depois de ter feito um diagnóstico bem acurado, a gente precisa chegar e focar no tratamento da causa encontrada. Por exemplo, se for uma disfunção hormonal, eu preciso saber qual o hormônio da paciente estaria desregulado ou que pudesse ser responsável pela queixa e também como fazer a reposição do mesmo, se é que ela é permitida. Ela salienta ainda que é natural que o padrão de atividade sexual mude com o envelhecimento, mas quando a falta de desejo causar sofrimento, precisa ser tratada independente da idade da mulher. Existe sim uma mudança do padrão de atividade sexual com o envelhecimento, tanto masculino quanto feminino. Mas tem claramente um padrão de, entre aspas, normalidade para cada faixa etária. Então, quando a pessoa sente que aquele desejo sexual, que deveria ter uma quantidade ou uma concentração, se a gente puder falar assim, mínima, está muito aquém do desejado, e isso despertar sofrimento pessoal, ele merece ser tratado. Baixe
baixa autoestima e problemas no relacionamento também impedem uma vida sexual saudável, de acordo com o levantamento. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. 60 minutos. Estamos encerrando a transmissão pelo Face. A transmissão continua pelo 104.9, pelo www.radiocidadania.com.br e também continua aí através dos aplicativos para celular. Abraço por Richard Fiorus, que acessou nossa página agora. Voltamos amanhã. Até mais.